Olá, amigos do YouTube. Eu sou José Fernandes de Assis, sou psicanalista, teólogo e também terapeuta familiar. Nós dedicamos algum tempo, já faz bastante tempo, ao estudo da terapia familiar e também da psicanálise, além, claro, da teologia. E assim, dessa maneira nós queremos abordar essa questão da desarmonia familiar com algumas considerações, uma lista um pouco extensa, vamos dizer assim, mas que julgamos necessária. E aqui eu apresento como que um esboço, do que pretendemos falar. Este esboço é preliminar, quem sabe terá modificações, mas inicialmente nós temos o desejo, o propósito de falar sobre isso aqui. Falta de comunhão com Deus, primeira coisa. Segundo, egoísmo. Depois, falta de diálogo, comunicação na família e diferenças individuais e de temperamentos, diferenças culturais, doenças e situações financeiras, ou a situação financeira da família. Tudo isso aqui, eu creio que está abordando aquilo que é mais comum se encontrar nas famílias e levar a rompimentos de relacionamento. Eu quero então começar com a questão da falta de comunhão com Deus. Isto aqui é primordial, porque se a pessoa não tem comunhão com Deus, como que ela vai ter comunhão, ela vai ter um bom relacionamento familiar e até relacionamento extrafamiliar com seus amigos, com as demais pessoas? Se ela não tiver um relacionamento com Deus, ela já sai em desvantagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus estabeleceu ali, nos 10 mandamentos, 5 deles fala de um relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas. E os demais mandamentos são relacionados com o próximo. Então, para que nós tenhamos isso nós chamamos de uma relação vertical, uma relação horizontal, isto é, a relação vertical é com Deus e a horizontal é com o nosso semelhante. Se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus, ou Deus não for o primeiro lugar em nossas vidas, vai ficar difícil a pessoa se relacionar também com as pessoas, se relacionar bem. E, além do mais, gostaria de enfocar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, isso já no versículo 2, A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí, esse texto vai continuar falando que Deus começou a criar. Deus começou a organizar aquelas coisas que estavam sem forma e vazia. Estava no caos. O caos reinava sobre a face da terra. O caos era a norma na face da terra. E Deus então diz que o Espírito de Deus começou a trabalhar e organizar o caos existente, vindo criar toda essa beleza que nós conhecemos, essa natureza que nós conhecemos, e esse globo terrestre maravilhoso que, visto do espaço, é o planeta azul, e que dentre os planetas conhecidos é o mais bonito,
Isso todo mundo sabe. E como é que isso veio existir? Quando Deus pôs ordem no caos. O Espírito de Deus pôs ordem no caos. Eu pergunto para você, a família é um universo pequeno em relação a esse grande universo que nós conhecemos? E Deus, o Espírito de Deus, pôs ordem nesse caos que havia na terra. Eu quero dizer para você que esse mesmo Espírito de Deus que colocou ordem no caos do universo, deu forma a todas as coisas, porque a terra era sem forma e vazia, como a vida de muitas pessoas por aí. Certamente muitas pessoas estão com a sua vida um verdadeiro caos, estão com as suas vidas sem forma, vazia. E o que elas estão precisando? Elas estão precisando de Deus. Então precisam de comunhão com Deus. É o primeiro passo para pôr a família em ordem, para um bom relacionamento familiar e também resolver as causas, né? Ou resolver os problemas que trazem desarmonia familiar. Então eu encerro aqui essa parte para continuar depois com o segundo ponto que eu quero abordar, que é o egoísmo. Convido você a ligar na parte 2 desse vídeo.